Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Se você quiser acompanhar aqui no Data Show, nós vamos ler Mateus. Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 21. Gostaria que você ficasse comigo nesse texto. Vamos meditar um pouquinho. Evangelho de Mateus, primeiro capítulo, ou melhor, primeiro livro, do Novo Testamento, o capítulo 21, versos de 12 a 17. Mateus 21, 12 a 17. Vamos ler? Vamos acompanhar? Já quero, enquanto você procura aí, agradecer a presença de todos os visitantes. Que Deus abençoe vocês. Reginaldo, Solange, que bom que vocês estão aqui. Amém, Deus abençoe, glória a Deus. Aos demais, sejam todos bem-vindos. Mateus 21, vamos ler, irmãos? Você pode ler aqui ou na sua Bíblia, tá bom? Diz assim a Escritura, do 12 ao 17. Jesus, o título é Jesus purifica o templo. Versículo 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Verso 14. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Verso 15. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E lhe perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim. E vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Verso 17. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Amém. Esse Jesus escrito aqui no versículo 12 não parece bem aquele Jesus que a gente costuma ver, não é verdade? O Jesus que diz assim: olha, quando alguém te ferir, dá outra face para ele. Se alguém pedir para você caminhar uma milha, caminha duas. Aquele Jesus que diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Está parecendo um outro Jesus aqui, porque o texto diz para nós que quando Jesus entra no templo, ele começa a expulsar algumas pessoas, ele começa a mandar embora. O texto vai dizer, nós lemos, que ele derruba mesas. Você consegue imaginar comigo Jesus entrando em um lugar e derrubando mesa? Pegou um chicote e mandou no lombo de alguns. Você consegue imaginar isso? Pensa comigo aí. Se você agora consegue voltar nesse tempo e imaginar Jesus entrando no templo e chutando tudo. Você consegue imaginar isso? E detalhe, irmãos, quando você expulsa algo, vira mesas e cadeiras, você não chega assim nele: oh, dá licença, eu vou virar essa mesa aqui. Alguém faria isso? Não, dá licença que eu vou chutar isso aqui. Mas ele chegou chegando, irmãos, expulsando. O que é expulsar? Não é simplesmente fazer assim, ó, por favor, saia daqui. Não, ele expulsou, virou mesa, fez um forféu naquele lugar. Agora você imagina Jesus fazendo isso? O que levou Jesus a fazer isso? O texto responde para nós
Jesus viu o que naquele lugar? Comércio. Jesus viu negócio acontecendo ali, a palavra de Deus sendo negociada. Jesus viu algo que acontece nos dias de hoje. Talvez nos dias de hoje acontece muito mais do que nos tempos de Jesus. Aí eu pergunto para nós, se Jesus entra agora aqui, nesse templo, nesta casa, será que ele encontraria comércio aqui agora? Se ele entrar aqui agora e olhar para dentro do seu coração, se ele entrar aqui agora e olhar para dentro do seu coração, o que ele vai encontrar? Porque comércio hoje não é coisas externas somente. Existem coisas externas que acontecem. Nós vamos falar um pouquinho dessas coisas, mas quando ele olha para dentro do seu coraçãozinho, o que ele vê? Será que ele chega chutando a porta do seu coração, expulsando coisas que estão aí dentro? Vamos ver o texto. O texto vai dizer para nós, quando Jesus entra no templo, a primeira coisa que ele faz é expulsar alguns tipos de pessoas. E quando você lê o texto, nós encontramos 5 tipos de pessoa nesse lugar, nessa casa. E essa noite nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas 5 pessoas. E pode ter certeza que dentro dessas 5 pessoas, a gente vai se encaixar em uma delas. Em pelo menos uma delas, a gente vai se encaixar. E quais são essas 5 pessoas que Jesus encontrou dentro do templo? A primeira pessoa que ele encontrou são os que vendem. A Bíblia diz que ele expulsou os que vendem. Mas quem são os que vendem? Se nós olharmos hoje, sempre trazendo agora para o nosso tempo também. Obviamente a gente não vende mais pombas, cordeiros, bezerros. Isso era da cultura deles. E hoje, o que nós vendemos? Algo explícito que você pode ver na internet ou na televisão, o pessoal que vende os seus badulaques gospel. O que seriam os badulaques gospel? O lenço ungido, a pomada ungida. Tem até uma pessoa na TV uma vez falando que ele comprou um lenço por R$1.000. Não sei se vocês já viram isso, um lencinho um pouco salgado, né? E ele passou o lenço no banco e a dívida sumiu. Passou na televisão isso aí, irmãos. Ele compra um lenço por R$1.000, passa o lenço na porta do banco e a dívida sumiu. Eu falei, gente, então eu estou precisando de um lençol de casal para resolver meus problemas financeiros. Só passar um lençol de casal na porta do banco e resolve tudo. Mas olha só o ponto que chegamos. Olha só o ponto que as igrejas chegaram. E então existem essas pessoas que vendem esses badulaques. E infelizmente tem gente que compra, mas agora a gente vai falar dos que vendem. Só que isso é algo explícito. E as pessoas acabam caindo nisso. Mas tem algo também que é implícito, irmãos. Tem pessoas que vendem a sua performance. Tem pessoas que vendem a sua moral. Tem pessoas que só andam com pessoas que podem lhe oferecer algo. E ela só senta na mesa de pessoas por isso, porque as pessoas podem lhe oferecer alguma coisa. Você conhece pessoas interesseiras que se aproximam dos outros porque aquela outra pessoa pode lhe oferecer alguma coisa? Muita gente se vende. Ela vende o seu serviço. Ela vende a sua performance. Talvez você diga assim, pastor, mas eu não vendo badulaques, não vendo lenços, não vendo rosas, não vendo nada disso. Só que talvez a gente tenha esse coração voltado para a performance. Por exemplo, eu vou pegar no pé agora do Ministério de Louvor. Talvez o Ministério de Louvor esteja aqui cantando, tocando, mas não para adorar a Deus, mas para se apresentar. Para mostrar que ele sabe, para mostrar que ela sabe. E não está necessariamente fazendo em louvor ao Senhor, em adoração ao Senhor, mas simplesmente por querer mostrar uma performance. Como que é o seu coração quando você faz algo para o Senhor?
é realmente para o Senhor ou é para mostrar às pessoas? Isso é comércio, isso é negócio. E Jesus expulsa os que vendem. Jesus não tem muito papo com os que vendem. Aliás, o texto fala que nem papo ele teve, ele chegou e já foi expulsando. Quem somos nós? Será que os nossos cultos, eles são shows e apresentações ao invés de um culto cristocêntrico? Um culto que é voltado a Ele. A Bíblia diz, a palavra diz que porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E aí, aonde que a gente está falhando aqui? Se Ele deixou de ser o centro, a partir do momento que Ele deixou de ser o centro, a gente já está errando o percurso. Então esses são os que vendem, aqueles que andam com as pessoas por interesse pessoal, aqueles que se assentam à mesa de pessoas porque querem, porque estão interessadas em alguma coisa. E Jesus expulsa os que vendem, expulsa. Mas tem mais gente no culto, tem mais gente no templo, tem os que compram. Irmãos, só tem quem vende porque tem quem compra. Só tem quem vende porque tem demanda. Ainda falando das barbaridades, dos badulaques que a gente falou, muitas pessoas fazem promessas absurdas. Olha, se você ofertar, por exemplo, R$1.000, você vai receber R$100.000, porque é 100 vezes mais. Sabe, já ouviram isso? Já ouviram essas coisas? E aí, o que acontece? Os que compram caem nessa. Por quê? Porque pega no interesse e na ganância. Os que compram geralmente são interesseiros e gananciosos. E esses compradores, eles não querem relacionamentos. Eles só querem o quê? Satisfação. Por exemplo, quando você compra um objeto, e esse objeto vem com algum defeito, ou você simplesmente não gostou, você compra uma roupa, não gostou, o que você vai fazer? Você vai e devolve, vai lá e troca, vai lá no Reginaldo, faz a devolução e devolve o objeto. Por quê? Porque você não gostou, não te satisfez, não serviu, não quero. E o que estava acontecendo aqui? O texto diz para nós que Jesus também expulsou os que compravam. E o que acontece, irmãos? Como que era feito o sacrifício? Quando você vai para a cultura judaica, na época de Jesus até antes, quando as famílias, elas iam uma vez por ano no templo, levar o sacrifício. E aí, o que elas faziam? Se a família, por exemplo, tinha 5 pessoas, elas pegavam lá 5 pombinhos, ou 5 carneirinhos, ou 5 bezerrinhos, dependia da condição financeira de cada família, e eles começavam a tratar esses pombinhos, esses animaizinhos, desde cedo, desde quando eles eram filhotes. Nasceu, eles pegavam e falavam, agora esse aqui é para nós sacrificarmos. E aí o que eles faziam? Desde pequenininho, dava comidinha, dava passarinho, acho que as pessoas dão, sei lá, tem aqueles conta-gotinhas, dá leitinho na boca, enfim, trata desde pequeno, dá carinho, dá cuidado, vê crescer, vê se tornar um grande passarinho, uma grande ovelha, um bezerrinho gordo, cevado, cuidava, tratava, dava carinho, amor, durante aquele período todo. E aí quando chegava a época de ir para o templo, ele levava, sacrificava aquilo que ele cuidou, aquilo que ele dedicou tempo, ele dedicou parte da sua vida para aquele animalzinho, para que um dia ele oferecesse a Deus. Era assim que era feito o sacrifício. Agora o que está acontecendo aqui? As pessoas simplesmente não querem mais fazer isso. Elas já chegam no templo, pegam o pombinho, o cordeirinho, o carneirinho pronto,
compra e leva no altar e oferece. Eles não estão mais preocupados em se dedicar a ofertar ao Senhor de coração, com verdade. Não estão mais preocupados em dedicar o seu tempo. Agora ficou mais fácil, eu chego no templo, compro e oferto. E aí quando a gente vai ver, essas pessoas, elas estão fazendo o que? Elas não querem mais. Elas não estão mais querendo se envolver. Elas não se envolvem mais, elas simplesmente pagam e ofertam, e oferecem. Aí quando a gente vai ler, quando você vai entendendo como que era feito todo o processo do sacrifício, e quando a gente traz para os nossos dias, e a gente quer viver uma vida de qualquer maneira, faz as coisas de qualquer jeito, e chega no domingo e oferece qualquer coisa para Deus. A gente oferece o que sobra, o que dá, o que o meu dinheiro pode comprar. Não consigo mais me dedicar, não consigo mais dedicar tempo, atenção, carinho. Não invisto mais o meu tempo em oração, em jejum, em leitura da palavra. Não, eu simplesmente chego lá, pago. Aqui, Senhor, aqui. Jesus expulsa os compradores. Os compradores não agradam o coração do Senhor, porque Ele diz assim: esta casa é casa de oração. Você é o templo. A sua casa é casa de oração, não é casa de comércio. Esta casa é casa de oração, mas vocês estão transformando ela numa casa de ladrões. Olha o que vocês estão fazendo. A gente quer chegar e entregar algo pronto, porque dá trabalho criar o pombinho, dá trabalho criar o cordeirinho, o bezerrinho, dá trabalho ser um bom esposo, dá trabalho ser uma boa esposa, dá trabalho ser um bom pai, um bom filho, dá trabalho. Então a gente não quer, a gente não dedica mais, a gente só quer pegar tudo pronto. Tó, Senhor, pega aqui, entrega aqui. Aí vou entrar num detalhe agora muito delicado, mas é realidade, irmãos. Como as pessoas não querem muito se envolver, elas querem ir lá e receber, um passe e ir embora. Porque é o que acontece muitas vezes. Só muda o formato religioso, o coração é de quem compra. O coração é de quem compra. Aí eu chego lá, R$5.000, eu compro uma área VIP. Fico mais perto. Que é mais fácil, né? Eu vou lá, pago. Se eu pago, eu tenho minhas regalias. Eu fico mais perto. Como que é o nosso coração? Vende ou compra? Jesus expulsa os que vendem e os que compram. O versículo 12 diz isso: Jesus entrou no templo. Quer dizer para você, para mim, para nós, Jesus entrou no templo. E quando Jesus entra no templo, as coisas mudam. As coisas mudam. Mas tem uma outra pessoa, um outro tipo de pessoa no templo: os religiosos. A Bíblia vai dizer que o versículo 15, que os religiosos, os chefes, os mestres da lei, viram as coisas maravilhosas que Jesus estava fazendo, viram as crianças cantarem. O texto diz que eles ficaram, o que eles ficaram? Indignados. Os religiosos chegaram: mas o que está acontecendo aqui? Que bagunça é essa? Quem que é esse que está acabando com o nosso negócio aí? A venda é bater a meta. O que está acontecendo? Os religiosos estão preocupados com essas coisas, irmãos. O texto vai dizer que quando eles viram,
Quando eles ficaram viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, as crianças cantando, eles ficaram desesperados. Quem são os religiosos? São os fiscais do culto. Conhece fiscal de culto? Será que aqui tem fiscal de culto? Infelizmente tem, irmãos. Todo lugar tem. Fiscal de culto é mais ou menos assim, ele fica vendo, ele vem na ceia, para ver quem toma ceia. Nossa, fulano está tomando ceia. Já viu o fiscal de culto? Mas fulano vai se batizar? Fulano vai se batizar, mas fulano faz isso ainda, faz aquilo e vai se batizar. Você conhece fiscal de culto? Vou parar por aqui, senão vai pegar uns aí, hein? Vou parar por aqui, hein? Fiscal de culto, religioso. Os religiosos, eles têm a tendência, né, de serem mais rigorosos com o erro dos outros e mais flexíveis com os seus. O outro, qualquer coisa está no inferno para ele. E ele não, ele ainda tem esperança, ele ainda pode flutuar, né? Então, os religiosos também são aqueles, quando... Eu sempre falo, eu não tenho nada contra a teologia, irmãos. Eu também estudo, tá? Mas existem teólogos soberbos, que acham que fazem, né, da teologia deles o seu Deus. Acham que eles vão para o céu porque eles sabem muito sobre Calvino, sobre Armínio. E alguns ainda até se disfarçam de puritanos, com uma cara de crente, sabe? Aquela cara de intelecto, crente. Irmão, tem religioso, hein? Misericórdia. É bastante. Sabe o que Jesus faz com os religiosos? Ele ignora. Ele não dá muita moral para religioso. O versículo 17 vai dizer assim que... Pode pôr 17 aí. Então, deixando-os, os religiosos ficou meio assim, começou a falar muito. Ele... Já viu aquele ditado? Fala com a minha mão. Vai saindo. Jesus não dá muita moral para gente religiosa. Deixou. Jesus prefere ficar em Betânia. Betânia, a tradução de Betânia é casa da aflição. Jesus ama estar com os aflitos. Em Betânia moravam Marta, Maria e Lázaro, seus amigos mais chegados. Então, religioso, se você é religioso, se você vende, se você compra. E detalhe, irmãos, é importante a gente também não ficar com aquela ideia assim: olha, esse irmão que está aqui do meu lado, ou pulando 2 fileiras, tem um irmão ali que eu conheço, que ele é isso, isso, isso. A ideia não é você apontar ninguém, é você olhar para você. Não adianta você apontar, não, eu sei que aquele irmão, que aquela irmã é assim, é assado. Não, é ele, ela e Deus. É para você, a mensagem é para nós. Para você olhar, para você ir tentar se encaixar aqui. Aí, Jesus faz isso, ignora, refuta os religiosos. Mas tem um outro grupo ainda na igreja, no templo. Jesus, ele expulsa os que vendem e os que compram. Ele ignora, ele refuta os religiosos. Mas tem o 4º tipo de pessoas na igreja, no templo, que são os cegos e os coxos. E sabe o que o texto diz no versículo 14 para nós? Os cegos e os coxos e os mancos aproximaram-se dele e ele os curou. Glória a Deus. E detalhe, antes de Jesus chegar, não tinha cegos e coxos no templo. Interessante. Só tinha comércio, só tinha negócio. Aí quando Jesus expulsa essa galera, começa a chegar os coxos, começa a chegar os cegos, se aproximam dele, e ele não manda ninguém embora, ele cura.
E quem são os coxos? Quem são os cegos? Trazendo para os nossos dias, quem são esses? São aqueles que admitem que não conseguem andar sem Jesus. Reconhecem as suas limitações, as suas cegueiras, não escondem a sua fé manca. Eles não escondem. Eles se aproximam de Jesus ainda cegos e ainda coxos. E Jesus os cura. Eu creio que você está entendendo aqui nessa noite. Se você se considera um cego, um coxo, basta você se aproximar de Jesus. Basta você se aproximar dele. E quem mais? Os cegos, os coxos, são os abandonados, os traídos, os feridos. São os moribundos, os desempregados. Conhece aquela mãe, aquela esposa que foi abandonada pelo marido porque o filho nasceu com uma necessidade especial? E aí ele foi embora e essa mãe anda desesperada por aí. Muitas vezes tendo que trabalhar 12 horas por dia e não consegue ver o filho, porque sai cedo, volta à noite para casa. O filho tem que ficar na creche, vai para a escola, fica na casa de um, fica na casa do outro. Quando ela chega, o filhinho está cansado, o filhinho está dormindo, ela não consegue ter tempo com o filho. O coração sangra dessa mãe. E semana passada nós falamos sobre lavar os pés uns dos outros. Você conhece alguma mãe assim? E o que a gente está fazendo para ajudar? Quem mais? É aquele ex-presidiário que está procurando uma oportunidade. Existem pessoas sinceras que estão saindo das cadeias, das prisões, dos presídios, estão procurando oportunidade, mas a gente olha para eles e fala, não, é um bandido. A igreja de Jesus, que é para acolher, cuidar, manda embora. Os religiosos, né, têm esse costume de fazer isso. É o órfão, tem saudade do pai. A viúva que está solitária. Lembra que Jesus diz, Tiago diz para nós, que a religião que agrada a Deus é cuidar dos órfãos, das viúvas e não se corromper? Estamos praticando a palavra ou ainda não? Os cegos e os coxos, Jesus curou a todos. Todos. E tem um quinto grupo de pessoas na igreja, no templo, que são as crianças. Ai, que maravilha, as crianças. As crianças, quando veem Jesus, elas clamam, Hosana ao filho de Davi. As crianças são os corações sinceros aqui dentro. E a criança do texto está falando sobre a criança mesmo, só que aqui a gente pode aplicar para o coração, que se torna como um de criança, que na presença de Deus é um coração livre, é um coração que reconhece quem Ele é. Quando os religiosos o veem, os religiosos ficam indignados, mas quando as crianças o veem, elas clamam, Hosana! Hosana, na sua tradução mais próxima da nossa língua, pode ser traduzida como socorre-nos, ou ajuda-nos. É o coração sincero gritando, Senhor, socorre-me, ajuda-me. Aqui nesse templo só tem corrupção, comércio. Agora que o Senhor chegou, o Senhor quebrou tudo. Ajuda-nos, socorre-nos, levanta-nos, filho de Davi. Reconhecem quem Ele é. Só quem tem um coração assim reconhece Jesus, reconhece quem Ele é de fato. Quando Jesus entra no templo, os corações sinceros começam a reconhecê-lo. E crianças são sinceras,
não escondem nada. Você pode ver que muitas vezes a gente tem vergonha de vir aqui à frente, fazer alguma coisa. A criança está sempre passando aqui, ó. Corre para lá e para cá, ela não está com medo de que alguém olhe para ela e diga alguma coisa. Ela não está preocupada com isso, ela não está preocupada em passar vergonha. Criança, se tiver que falar, ela fala. Criança não usa máscaras. Criança não faz cara de paisagem. Criança é sincera. Olha aí, acabamos de falar. Quando a gente tiver um coração como esse, Jesus disse assim: só pode entrar no reino aqueles que tiveram um coração como o coração de uma criança. Quem somos nós dos 5? Quem somos nós dos 5? Os que vendem, os que compram, os religiosos, os coxos e cegos, ou as crianças? O Senhor Jesus diz: quando os religiosos vêm falar das crianças, vocês não estão ouvindo? Jesus fala para eles, eles falam para Jesus, no versículo 13, ou melhor, perdão, queridos, no versículo 15, quando eles chegam para Jesus, falam: você não está vendo essa gritaria aí não? Os religiosos: você não está vendo essa gritaria? Jesus fala assim: é lógico que eu estou ouvindo, claro que eu estou ouvindo. E vocês nunca leram? Vocês não são os mestres? Vocês não são os sabe tudo? Vocês nunca leram que da boca dos pequenos, dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, suscitaste louvor? O nosso coração precisa estar voltado ao Senhor, ao coração de criança. Quando as crianças louvam, quando as crianças adoram, Jesus vem e refuta esses religiosos e exalta essas crianças. E diz: você nunca leu, é da boca deles, é do coração deles que sai o verdadeiro louvor, é do coração deles que sai a verdadeira adoração, não são de vocês. Quando você for para o capítulo 23, quando você começa a ler do 21 para frente, Mateus 21, 22, 23, Mateus 21 começa a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele já entra em Jerusalém e logo de cara já entra no templo, e depois ele vai para Betânia. No dia seguinte ele volta para Jerusalém, e aí começa de novo um debate. É só você ler a sequência, de carreirinha você vai ver tudo isso. Quando chega no capítulo 23, o elogio mais sensacional de Jesus para os religiosos é: raça de víboras. É um elogio. Você só vai ver Jesus chamando eles assim. Então, se você é religioso, em nome de Jesus, muda isso hoje, muda essa sua mentalidade. Deixa a palavra, deixa Jesus mostrar para você o que precisa ser feito. As crianças, elas não são soberbas. As crianças são simples, têm fé simples, são verdadeiras. As crianças, elas vão sempre incomodar o religioso. Elas sempre vão incomodar. E então eu digo para você: observe. Seja mais atento. Se você observar, você vai conseguir identificar muita coisa. Jesus entrou no templo. Como nós sabemos, depois que Jesus ressuscita, o templo muda. A ideia de templo não é mais essas 4 paredes. Agora o templo é você. Jesus habita em nós. E Jesus habita quando também nós nos reunimos. Mas não necessariamente é porque nós estamos dentro desse prédio. Se nós nos reunirmos lá na Praça da Bandeira, Jesus também se manifesta ali. Se nós nos reunirmos na avenida, se nós nos reunirmos debaixo de uma árvore, aonde nós formos, Jesus se manifesta naquele lugar. Porque ali está o corpo reunido. O que nós estamos fazendo? Quem somos nós? Desses 5.
quando Jesus entra no templo, agora que não se trata mais de um templo físico, mas de um templo pessoal. Se Jesus entra hoje no seu templo, dentro de você, Ele vai querer tratar essas áreas. E se Ele apontou para você que você vende ou compra, Ele quer expulsar isso aí de você. E Ele vai expulsar. Se você deixar, Ele vai expulsar. O religioso está dentro de você, Ele vai refutar. Como diz a Carla sempre para mim, ele é uma luva, como que é? Um tapa com luva de pelica, né, cara? Um tapinha com luva de pelica. Ele vai chegar chegando. Você tem coxos e cegos. Se você se aproximar, Ele cura você. O texto diz que se aproximaram a Ele no templo. Não necessariamente é o templo, mas é porque Ele estava no templo. Pode pôr de novo, queridos? A questão é você se aproximar em Jesus. Quer ver? Põe de novo, versículo 14. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo. Então, se você está no templo, mas se aproxima dele, se você está na rua, está debaixo de uma árvore, numa casa, se você se aproxima dele, ele te cura. Quanto mais Jesus se manifestar nos nossos cultos, mais coxos e cegos entrarão aqui. Quanto mais Jesus se manifestar nos nossos cultos, mais coxos, cegos, moribundos, pessoas que muitas vezes a gente não dá nada para elas, mas se elas querem se aproximar de Jesus, quem somos nós para impedir que alguém se aproxime de Jesus? Quem tenta impedir são religiosos. Quem tenta bloquear são essas pessoas. Com Jesus não é assim. Com Jesus Ele expulsa essas pessoas para que o caminho esteja livre para as pessoas se aproximarem. Que nos nossos cultos, sejam esses cultos aqui de domingo, seja na sua casa, seja onde você for, que nesses cultos você deixe Jesus participar deles, para que mais coxos e cegos se aproximem e sejam curados. Quanto mais Jesus participar dos nossos cultos, muitas vezes a gente classifica culto como uma reunião como essa, mas o culto, ele é praticado da vida. A minha vida precisa ser um culto. O meu caminhar, dia após dia, precisa ser um culto. E ali se manifesta a presença do Senhor. É ali, ontem eu conversava com o Everton, com a Natália. Deus usou eles quinta-feira, foi quinta, né, filho? Quinta-feira, para ajudar um casal que estava desesperado, e Deus usou a vida deles. E aí muitas vezes a gente acha que é só no culto que Deus faz isso, só nessa reunião aqui, ou até mesmo na célula. Não, Deus faz também, na célula, no culto, mas Ele não está restrito a esses momentos somente, irmãos, é na vida. Enquanto eu vou vivendo, enquanto eu estou trabalhando, aonde houver uma oportunidade, ali o Senhor se manifesta, e ali Ele cura. Quanto mais coxos e cegos se aproximam de Jesus, mais cura vai haver. Quanto mais crianças estiverem na presença de Jesus, mais o som de Hosana vai ser aclamado. Ajuda-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor. É isso que agrada o coração de Jesus. Você vê que Jesus, Ele não expulsa coxos e cegos, gente. Ele não expulsa essas pessoas, Ele expulsa gente religiosa, vendedores e compradores. Coxos e cegos Ele não expulsa, Ele cura. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui, por favor, querido. Amém? O Senhor Jesus, Ele está sempre disposto a curar, disponível a curar os que se aproximam dele. As crianças, ao coração
quebrantado, a um coração de fé simples, a um coração que está sempre ali, clamando: Hosana, filho de Davi, socorre-me, Senhor, socorre-me, Senhor. Como tem sido o meu e o seu coração? Quem desses 5 somos nós? Quem desses 5 somos nós? Eu gostaria que você refletisse. Eu gostaria que você, por um instante, fechasse os seus olhos e fizesse uma reflexão sobre esses 5 tipos de pessoas que podem estar dentro. Eu, por muitas vezes, irmãos, já vendi. Eu, por muitas vezes, já comprei. Eu, por muitas vezes, já fui religioso. E um dia, reconhecendo tudo isso, fui até ele como um cego, como um manco. Me aproximei dele e ele me acolheu. Me aproximei dele e ele me curou. Onde é necessário o coração ser transformado, um coração de menino, um coração de menina, um coração de criança. Como está seu coração essa noite? Aqueles que podem ficar em pé, por favor, fiquem em pé. Os que podem, os que não podem, não tem problema, continue assentados. Mas reflita nisso essa noite, por favor. Enquanto o louvor canta essa canção, nós vamos refletir, nós vamos analisar quem somos nós. Mas quem agrada ao Senhor são os corações das crianças. Quero ser como criança, Aleluia. te amar pelo que Você podia fazer uma oração sincera ao Senhor essa noite? a inocência. Dizer: Senhor, venha sondar o meu coração.